Terrifier é simplesmente o filme de comédia mais estranho que eu já vi. Pera aí, é de como? É de terror? Ah, é verdade, agora que eu lembrei. O filme começa com uma TV velha num galpão abandonado, onde a mulher com a cara toda cagada tá fazendo uma entrevista, contando sobre um massacre que aconteceu um ano atrás e que foi o que causou essa cara toda cagada. Então a entrevistadora faz algumas perguntas pra mulher cagada. Ela responde, mas eu não vou contar porque não serve pra nada essa informação. Mais uma informação valiosa, nós descobrimos o nome do nosso protagonista desse filme. O nome dele é Palhaço Art. E logo que a moça toda cagada diz que ela viu ele morrendo, vemos ele dando a bica na televisão e se preparando pra sair de lá. Então a entrevista termina e corta pra uma cena da entrevistadora passando maquiagem e esculachando a mulher toda cagada de graça pro namorado dela. A mulher com a cara toda cagada aparece de trás das roupas e dá simplesmente uma dedada nos olhos da mulher que tava esculachando ela pro namorado. E depois começa a gargalhar. Então somos apresentados pra uma loira louca que tava bebaça, o nome dela é Dawn. E a amiga gótica dela, a Tara, vou chamar ela de gótica porque eu não tô nem aí. Elas tinham acabado de voltar de uma festa e a mina gótica não queria deixar a Dawn dirigir. Então, depois de uma discussão, elas veem o Art, nosso protagonista, carregando uma sacola preta. A Dawn, que tava bebaça, fala pro Art que a gótica queria o número dela. E aí o Art olha pra elas com um ar de tesão. E aí elas olham pro outro lado, vão falar com ele de novo e ele desapareceu. Então elas decidem ir pra uma pizzaria, comer um pouco e tomar um cafezinho pra deixar elas um pouco mais lúcidas. Chegando lá, elas pedem a pizza, né? E aí, depois de um tempo esperando, elas encontram o Art. Ele chega na pizzaria, senta num banco e começa a encarar a mina gótica. É bicha. Aí a mina gótica fala pra Dawn que ela tava incomodada e que ela queria ir embora. Mas a Dawn acha besteira. Então ela literalmente senta do lado do palhaço, começa a provocar ele, tirar foto. Bora tirar uma selfie com esse palhaço que tá segurando um saco preto. Que porra é essa? Tem problema, Dawn? E mesmo com a Dawn provocando o Art, ele continua encarando a gótica e fazendo umas caretas pra ela. Até que, depois da Dawn provocar ele o suficiente, ele levanta da cadeira, ele pega uma moedinha que tava na mesa e ele pega um anelzinho daquelas máquinas que você tenta pegar um Pokémon, tenta pegar um Mewtwo e só sai com tétano e caganinho. E aí ele simplesmente enfia o anel no dedo da gótica de graça. Aí ela deixa um anel no dedo, finge que tá feliz e ele sai andando todo felizinho e vai pro banheiro. Aí depois de uma conversa, o cara da pizzaria simplesmente expulsa o Art daquele lugar por alguma coisa que ele fez no banheiro. Aí depois delas comerem, tomar um cafezinho, elas voltam pro carro e percebem que o pneu delas tá furado. Ou melhor, o pneu da Dawn, né? Porque a gótica não serve pra nada, sabe? Então a cena corta pra pizzaria de novo. A gente vê que o Art simplesmente cagou o banheiro inteiro e escreveu o próprio nome na parede com boss. A mina gótica liga pra irmã dela vir buscar elas, porque elas não têm um step e o pneu tá furado. Durante a ligação, a irmã tava falando com a mina gótica e do nada aparece um casal entrando no quarto da Vicky. Mas eles não sabiam que ela tava lá, porque eles queriam fazer uma sacanagem. E simplesmente foda-se, eles entram no quarto e começam a fazer com ela lá mesmo e dane-se, ninguém se importa. Aí a Vicky decide ir buscar a irmã dela. E aí a gente vê que o Art matou os dois caras que trabalhavam na pizzaria. A mina gótica tava com muita vontade de mijar. E por sorte, do lado do carro deles, tinha simplesmente o Vin Diesel cuidando de um galpão abandonado que tava prestes a ser detetizado. Então a Dawn fala: por que você não vai com aquele cara super suspeito lá, já que você quer tanto mijar? E a mina gótica vai. Então a mina gótica pede pro Vin Diesel pra entrar naquele galpão. O Vin Diesel mostra o caminho do banheiro pra mina gótica, que tava tudo cagado também. Então a loira no carro ouve uma reportagem dos dois pizzaiolos que acabaram de ser assassinados brutalmente e que não havia um suspeito sendo investigado. E aí, ouvindo essa reportagem, ela olha pro lado e aí aparece o Art dentro do carro dela. E aí corta pra uma cena insana do careca ouvindo música no fone. Então a gótica, dentro do banheiro, ouve uns sons de choro de uma criança e simplesmente vai atrás. Então ela conhece a mendiga e sua filha Emily. Aí a mina gótica vai sair por onde ela entrou e ela encontra o Art na porta. Imediatamente já começa a fugir, né? Porque ele tava com um bisturi e a cara cheia de sangue. E ela consegue cair de uma escada de 3 degraus. Você é muito burra, né? Tô falando que essa gótica aí não serve pra nada. Então acontece uma perseguição do Art contra a mina gótica, que dura meia hora essa cena, porque, meu Deus do céu, o Art fica só andando e a mulher fica só escondida atrás dos carros, não acontece nada. Até que finalmente o Art dá um jump scare nela
E aí o Art simplesmente dá 3 facadas na canela dela, que parece a canelada que eu recebi de uma criança quando eu tava jogando fute na praia e esqueci que a bola era da criança e simplesmente chutei ela no mar porque eu tava entediado. Então o Art quase consegue matar a Gótica, mas ela consegue fugir dando uma facada nele, broxa pra caramba. Então ela sobe as escadas, mancando pra caramba, tenta ligar pra alguém, mas finalmente ela encontra o nosso querido Vin Diesel. Ela corre, ela vê o careca e ela para. E aí quando ela tava quase conseguindo se salvar com o nosso amigo Vin Diesel, o carequinha, ela foi pega pelo Art. Então ela acorda num galpão abandonado, cheio de porra, na frente de uma cortina branca. O Art tava lá no canto vendo as arminhas dele, pega uma machadinha, chega perto dela assim, e ele dá simplesmente um fake nela. Então ele dá outro fake nela. O cara é muito brabo mesmo. E aí ele volta pro lugar onde estavam as armas dele. Ele pega aquela serrinha de marceneiro, sabe? Que tem que usar força pra caramba pra cortar as coisas. Aí ele chega perto do pescoço dela e simplesmente dá outro fake nela. E aí ele mostra pra ela o que tinha atrás da cortina. E ela dá um de ponta cabeça pela dona. Ele simplesmente pega a serrinha de marceneiro e corta a Upside Down no meio com a serrinha. Esse maluco tem que ser muito maromba pra conseguir fazer isso com a serrinha de marceneiro, que não conseguiu nem cortar madeira, imagina um corpo humano. Então a mina gótica consegue escapar da cadeira e tenta sair do galpão. Então chega a minha parte favorita desse filme, a batalha digna de anime entre o Art e o pau que tava na mão da mina gótica. Ela começa a bater nele com o pau, ele cai e fica fraco. E por algum motivo, ela fala pra ele levantar. O nosso amigo Art se levanta como um homem de ferro e do nada ele saca uma pistola. Simplesmente ele saca uma pistola do cu e atira na cara da mina gótica. E aí o Art levanta e foda-se. Nessa hora ele não tá nem aí mais, ele não quer mais bater nela até a morte. Ele simplesmente pega a pistola e atira na cara dela. Ele consegue errar a cabeça dela. Ele acertou a mandíbula. E ela fica vivinha da Silva, sofrendo com caralho, mas fica viva. E às exatas 3 horas da manhã, a Vicky, irmã da mina gótica, chega no galpão abandonado, ligando pra Vicky. E quem tava com o celular da Vicky? O Art. E ele manda uma mensagem pra ela e fala pra ela entrar pelos fundos, falando que era Down e que a mina gótica tinha passado mal. Opa, a Bíblia não tocou, bora tirar uma selfie. E aí depois de tirar uma selfie com o Ace, o Art pega a pistola dele e dá uns 5 tiros no meio da cara da mina gótica. Finalmente, e a mendiga vê tudo isso. Você não devia estar cuidando do teu filho, não? Agora corre também, né? Então corta pra outra cena e a mendiga simplesmente teleporta. Ela aparece em outro lugar, onde ela encontra o nosso querido amigo Vin Diesel e avisa pra ele que tem uma mulher morta no porão dele. E essa atuação desse careca tava insana, hein? Não ri, não ri, não ri, não ri, não ri. Então o Vin Diesel liga pro amigo dele, o dedetizador, que tava trabalhando naquela obra, mas não tava lá naquele momento. Só que aí o Art encontra o Vin Diesel e dá uma martelada na cabeça dele. Mas o amigo do Vin Diesel atende o telefone e ele percebe que o Vin Diesel não respondeu, não falou nada no telefone, só ouviu as marteladas do Art no celular. Então ele ficou preocupado e foi lá pro galpão ver o que tinha acontecido. Então a mendiga volta pro quarto que ela tava, depois de falar com o Vin Diesel, e não acha a Emily. Então ela sai procurar. A Vicky entra na porra de um galpão abandonado, sozinha, de noite, às 3 horas da manhã, no escuro, procurando a irmã. Eu deixava ela sozinha lá. Então a mendiga, depois de procurar bastante, finalmente acha a Emily. Ela encontra ela nos braços do Art. Ela encontra o Art brincando com a Emily, como se fosse uma criança brincando de boneca. E a mendiga diz que há bondade naquele coração e pergunta se o Art não tinha recebido amor de mãe. Ela pergunta se a porra de um palhaço assassino não tinha recebido amor de mãe. Isso tem problema, mano? E ela lidou com essa situação normalmente. Então a mendiga pede que o Art tenha piedade da Emily. E aí ela começa a fazer carinho na cabeça dele. E ele gosta! O que tá acontecendo aqui? Então a cena acaba com a mendiga abraçando o Art e ele chupando o dedo. Então a Vicky liga pra irmã dela, a mina gótica, e ouve o celular dela tocando. Então ela vai atrás do toque do celular. Ela segue o barulho e vê o Ace peladão lá, pendurado de ponta cabeça. Então ela continua procurando a irmã e encontra no chão a irmã peladona. Ela tenta salvar a mina gótica, mas aí a gente vê a mendiga sem peito pedindo ajuda no chão do canto da sala, peladona também. E a pessoa que ela tinha achado que era a mina gótica era o Art peladão usando peru. E aí ele segue a Vicky peladão e ela se esconde dentro do armário.
E ele começa a rir da cara dela, porque ele vê ela através de um buraco. Eu não sei como é que ele conseguiu transformar a Dawn em um Ace com esse braço fininho. Mas aí aparece o amigo do Vin Diesel na porta, buzinando. E aí o Art desiste de ir atrás da Vicky por um segundo, porque ele vai ver quem que tava lá na porta. E aí o amigo do Vin Diesel também entra no galpão escuro, sozinho, às 3 da manhã. É todo mundo burro. E aí o amigo do Vin Diesel vai de beijo também. Então a Vicky sai do armário e ela encontra o Art brincando de triciclo. Então a Vicky foge. Depois de uns 2 minutos de silêncio, sem nada acontecer além da Vicky andando, o Art aparece e tenta sufocar ela com um plastiquinho. E ele quase consegue. Mano, se ela fosse uma tartaruga, aí tudo bem. E é muito bom que depois ele fica indignado que o plastiquinho dele foi de base. Então depois de finalmente ela rasgar aquele plastiquinho, depois de quase sufocar, ela pega um pregaço que tava no chão. E a gente pensa, ah, beleza, agora que o Art morre, né? Mas não! Ela só enfia o prego no pé dele. E esse ponto você vê que esse filme não dá pra melhorar, né? Dá. E agora esse é o meu personagem preferido de todos os filmes de terror. Então a Vicky finalmente encontra a Gótica e descobre que ela foi de base também, óbvio. E aí então chega o Art com a porra de um tchaco com lâmina e sai tascando minha braba na Vicky. Mas o Vin Diesel salva ela. E depois de 1 hora e 10 minutos desse filme, alguém finalmente liga pra polícia. Mas aí o Art mata ele. Ou melhor, soca-lhe a bicuda na cabeça. E aí ele começa a rir, seu preconceituoso. Só porque é careca, né? E aí a Vicky consegue sair do galpão depois de enfiar um pedaço de pau na cara do Art, no olho esquerdo. E por algum motivo, ela simplesmente tenta dar uma de Neymar. Ela não sai do galpão e sai correndo. Ela dá a volta e entra de novo. Aí ela fica 30 segundos tranquila lá, depois de fugir dele. E aí quando ela acha que a polícia tá chegando, ela vai lá ver e toma ali na fuça. E o Art entra todo no estilo. Ele chega lá, todo na vibe Taylor Swift. E aí ele come um pedaço da cara dela. Ele come. Então finalmente nessa porra, a polícia chega e manda ele mostrar as mãos. Aí, né, ele tira a pistola e simplesmente dá um tiro na própria boca. Então descobrimos que a Vicky tá viva, mas ela tá sem a cara, né? Porque o Art comeu a cara dela. E aí o corpo dele é levado pro necrotério. E aí a gente descobre que o Art, na verdade, tá vivo. E aí ele mata o cara do necrotério. Então, vemos que a moça que participou da entrevista no começo do filme era a Vicky. E ela era daquele jeito, toda cagada, porque o Art comeu ela. Quer dizer, a cara dela. E assim termina o nosso querido Terrifier. Feliz Natal e um beijo na sua bunda.